Meus irmãos, esse texto de Romanos 8, de 14 a 17, fala da paternidade de Deus. E o título da mensagem hoje é Identidade em Cristo. Ver, conhecer, viver. Deus é Pai. Abba, Pai. É interessante essa expressão no hebraico, né? De pai, Abba. É uma palavra muito simples, muito fácil de pronunciar, que o bebê, uma criança pequenininha, ela consegue falar Abba. É uma palavra curta, né? E essa expressão, ela é uma expressão de intimidade. É uma expressão de filho para pai. Abba. E aqui em Romanos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que nós não recebemos o espírito de escravidão, porque o espírito de escravidão traz o medo. Ao contrário, nós recebemos o espírito de adoção. O mesmo espírito que estava sobre as águas, que pairava sobre as águas na criação, o mesmo Espírito que visitou o ventre de Maria, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é esse Espírito que veio habitar em você. Ele que se uniu ao seu Espírito e fez você ser filho, filha de Deus. Isso é maravilhoso. Diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus, se referindo a Jesus, ele veio para o que era seu, para o seu povo, né? Mas os seus não o receberam. E ali mais na frente ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E este mesmo Espírito que habita em nós, diz no verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é isso? É muito interessante esse testificar do Espírito. O Espírito afirma para você, dentro de você, de uma maneira suave, calma, verdadeira, porém poderosa. Você é filho, você é filha de Deus. Então, Jesus, o Verbo, se fez carne, o unigênito Filho de Deus, tornou-se humano para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e tornar-se o primogênito, o primeiro da ressurreição, as primícias, o primeiro desta nova raça. E quando ele ressuscitou, ao encontrar com Marta e Maria, com Maria Madalena, ele disse, vai e avisa aos meus irmãos
que eu ainda não subi para o Pai. Então ele chama os discípulos de irmãos. Porque a partir da morte e da ressurreição dele, ele nos concedeu esse mistério, esse milagre, essa bênção de sermos feitos filhos de Deus. E na condição de filhos, também somos herdeiros. Segundo Coríntios 5,17, Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Você está em Cristo. Cristo está em você. Você tem uma nova natureza. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. O Eterno lhe deu um novo coração. Havia uma promessa no Velho Testamento, essa promessa da nova aliança, aparece em Jeremias, capítulo 31. Também em Hebreus 10, de 15 a 17, que diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, a partir desse mistério, a partir deste milagre, deste agir, deste mover de Deus no seu povo, você tem uma nova identidade. Uma identidade do céu. Você tem uma nova cidadania, a cidadania eterna. E o Espírito Santo é quem confirma, é quem testifica no seu coração esta identidade. Então pensa bem, a gente tem uma identidade natural. Identidade natural é: eu tenho uma história, tenho um pai, uma mãe, tenho um nome, conheci meu pai, não conheci, tive um pai próximo ou longe, tive problemas com meu pai, não tive, ele foi uma pessoa assim, ou meu pai foi omisso. Os pais humanos, graças a Deus pela vida do pai terreno, mas são marcados pela imperfeição. E essa história sua com os seus pais e com as pessoas à sua volta formou a sua identidade. Quem você é. Agora, Deus visita a sua vida, Deus toca em você, o Espírito Santo vem habitar em você e se faz um só com o seu espírito e lhe dá um novo coração, uma nova natureza e faz de você filho, filha de Deus. Então, é como se a gente tivesse uma identidade natural e uma identidade em Cristo. E a nossa caminhada cristã é uma caminhada para descobrir quem nós somos em Cristo.
Imagina que no mix dessas duas identidades nossas, tem cascalho e tem ouro. Tem cascalho e pedras preciosas. E em cada pessoa tem um tesouro eterno. E foi ele que fez isso. E o seu desafio é descobrir esse tesouro, é descobrir este ouro. Às vezes a gente tende a se olhar de forma negativa, com autocrítica exagerada e com acusação, com autodepreciação. E aí a gente fica olhando o cascalho. E não falta cascalho para ver, entendeu? Não falta. Todas as pessoas são um mix de luz, qualidades, virtudes, coisas dadas por Deus, traços da imagem e semelhança de Deus, e o outro, o verso, o antiverso, de sombra. Um lado da moeda, o outro lado da moeda. Onde as sombras são as falhas, as limitações, as dificuldades, os erros, as feiuras, os pecados. Todo mundo é assim. E Paulo alerta lá em Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que Paulo fala isso? É para você se enganar? É para você se depreciar e superestimar o outro? Não. Ele fala isso porque, por mais dificuldade a pessoa tenha, por mais sombra que a pessoa tenha, ela tem um traço, uma marca, um dom, uma qualidade, uma virtude que vem do Pai Celestial, que é diferente dos seus dons, das suas qualidades, das suas virtudes. Então, naquele assunto, ela é mais do que você. E aí, quando você aprende, não é uma gangorra. Para que eu valorize o outro, eu tenho que estar embaixo. Para que eu me valorize, eu tenho que abaixar o outro. Não é um tudo ou nada rígido. Não, você pode aprender a descobrir o ouro no outro. Por quê? Ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. E é verdade. Não é um raciocínio artificial, maquiado. É verdade. Deus fez assim. E quando você aprende a olhar o ouro no outro, você vai aprender a usar essa lente que você está usando para olhar o outro, para olhar você mesmo. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente fica olhando a velha identidade, a nossa identidade natural, com as suas mazelas. Não vamos negar. Não vamos fingir que não existem sombras. Existem. E crescer tem a ver com reconhecer as nossas sombras também. O que é problema é que a gente tende
para o radicalismo, para o tudo ou nada. Ou eu não enxergo as minhas sombras, finjo que não tenho problemas e defeitos, estou num polo, ou eu vou para o outro polo. Eu fico enxergando as minhas sombras, me criticando, me depreciando, me nivelando por baixo, me espezinhando e nessa crítica me maltratando para ver se eu melhoro um pouquinho. Larga disso. Para com isso. Você não vai conseguir reformular a sua natureza. Cristo lhe deu uma nova natureza. O Senhor fez esse milagre de lhe dar um novo coração. E quando você olha para Cristo, Ele não só perdoa seus pecados, como Ele justifica você. Imagina aquela veste branquinha de Jesus, de linho fino, tecida de alto a baixo, como símbolo da perfeição moral dele. Imagina aquela veste branquinha de Jesus, de linho fino, como representação da pureza dele, da justiça dele. Ele olha para você e diz: minha filha, eu perdoo os seus pecados. E mais, ele olha para você e diz: meu filho, minha filha, eu cubro você com a minha justiça. E você olha e fala: uau! E você olha para o seu irmão e vê o seu irmão não só lavado, perdoado pelo sangue de Jesus, mas também coberto com a justiça do Senhor. Uau! Que maravilha! Você olha para o seu irmão, para a sua irmã e vê o ouro, e vê os dons, e vê a pedra preciosa. Quão precioso é ver assim. E na medida que você consegue ver assim o outro, você também vai enxergar assim a si mesmo. Na medida que você consegue ver o ouro no outro, você vai enxergar o ouro em você. Então, imagina que a gente tem um desafio de ver essa verdade, um desafio de conhecer essa verdade e de viver esta verdade. Então é como se fosse assim, 3 níveis. O primeiro nível é ver, o segundo é conhecer, o terceiro é viver. Ver tem a ver com saber. Você ouviu dizer, alguém falou, você leu na Bíblia, uma pregação despertou, lhe trouxe a informação. Você viu, fala: uau, somos filhos de Deus. Os meus irmãos na igreja são filhos de Deus. Você viu. E quando você vê, quando você enxerga, quando você sabe, aquilo funciona para você como uma referência, como um alvo, um tipo de meta. Porque você passa a saber essa verdade. E aquilo impressiona, marca você.
Só que o ver é o primeiro nível. Saber é o primeiro nível. O segundo nível, Deus chama você para conhecer. Eu vi uma pessoa, eu vi um artista, eu vi uma pessoa lá da minha rua que passa e eu o vejo, eu sei quem é, mora lá naquela esquina. Outra coisa é você conhecer aquela pessoa. Alguém apresenta e você cumprimenta e ela sabe o seu nome e você sabe o nome dela. Eu conheci fulano de tal. Então, conhecer é um outro nível. Conhecer é você entrar em conexão. Conhecer é você experimentar. Então veja, Deus lhe deu um novo coração e lhe deu uma nova identidade de cidadão celestial. Você sabe disso. Mas o Senhor, como seu Pai eterno, lhe toma pela mão e diz: vem, meu filho, vem, minha filha, porque eu te guio nesse caminho de conhecer essa sua nova identidade, de conhecer o que eu sou em ti, o que eu faço em ti, o que eu faço nos seus irmãos. Quem sou eu no meio de ti? Quem és tu ligado a mim? E aí, queridos, quando a gente sabe, a gente pode conhecer. E quando a gente conhece, é como se a gente aprofundasse, a gente se conectasse, a gente passa a vivenciar, passa a praticar, passa a funcionar a partir daquele saber, conhecer. A gente passa a viver. É o terceiro nível. E este processo é um círculo virtuoso. Quanto mais eu sei que sou filho de Deus, quanto mais eu sei que Ele me salvou, que Ele me deu um novo coração, mais o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho. Mais o Espírito Santo me guia, me ensina, fala comigo. Mais eu conheço essa identidade. Mais eu vivo essa identidade. Mais eu pratico essa verdade. Mais eu sou cidadão do céu. Mais eu sou filho de Deus. Então tem aquela história, né? Porque você é pecador e pela graça de Cristo você é salvo. Então você é um pecador salvo pela graça. E o que a Bíblia ensina é que esta salvação pela graça, ela é imerecida. Que nós nunca conseguiríamos ser bons, justos, retos, o suficiente para conquistar, pagar o preço dessa salvação. Os nossos recursos se esgotariam muito, muito antes. Então, é por graça que nós somos salvos. E nós olhamos para o cascalho, para as sombras, para as fraquezas, para os pecados, para as misérias, e os vemos, que estamos perdidos em nós mesmos. Mas o Senhor vem e diz: meu filho, minha filha,
eu lavo você com meu sangue, eu envio o meu Espírito para habitar em você, eu salvo você, eu lhe dou um novo coração, eu lhe dou uma nova natureza, eu escrevo no seu interior as minhas leis. Você é minha serva, você é meu servo, você é meu escolhido, você é minha escolhida, você é meu amado, você é meu filho, você é minha filha, oh glória! E você sabe disso, você descobre isso, e você começa a buscar, e você começa a conhecer isso. E você vai avançando nesse aprendizado, praticando, vivenciando essa verdade. Então, nos primeiros estágios, você é um pecador salvo pela graça. Você olha e vê, não, eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador. Mas a graça de Cristo me salvou. Mas na medida que você vê, conhece e vive, na medida que você sabe, experimenta e pratica, você vai descobrir que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E pode ter uma hora que você diz, eu sou um pecador salvo pela graça. Outra hora, eu sou um pecador filho de Deus. Depois você vai descobrir que você é um filho de Deus, salvo pela graça. E daí para frente você vai descobrir muitas riquezas. Você é um filho, uma filha de Deus, tem vida eterna. Você é um filho, uma filha de Deus, que vai existir eternamente com Ele, que vai se assentar em lugares celestiais, que vai viver eternamente, que terá um corpo semelhante ao de Cristo. Você não só é nova criatura agora, mas você terá um corpo transformado, ressurreto, e um status, uma condição na eternidade de filha, filho de Deus. Uau! É uau mesmo! É glória, é louvor a Deus, é gratidão ao Eterno, ao Pai, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, que bolou esse plano maravilhoso de não só nos salvar, não só nos redimir, não só nos perdoar, mas também nos tornar herança dele, nos fazer herdeiros. E veja, nós não herdamos simplesmente coisas, nós herdamos a natureza dele. E é para sempre, é sem volta, é para sempre. Então, neste aprendizado de saber, ver, conhecer, viver, conhecer, praticar, esse saber, esse ver, ele tem a ver com revelação. Essa é uma ideia muito importante. Esse é um princípio muito importante. Porque a gente pode saber as coisas pela informação. Nós podemos saber das coisas pelo intelecto, pelo conhecimento teórico. Agora, você pode saber as coisas, você pode ver as coisas pela revelação. Então, revelação não é a pessoa que lhe falou alguma coisa. Revelação não é que você ouviu dizer. Deus falou com você. Deus iluminou você. Deus abriu os seus olhos e você teve um entendimento espiritual. Então, nesse aprendizado de ver,
conhecer, viver, a gente pode pedir, orar, falar: Pai, fala comigo, me ensina este assunto, me revela, abre os meus olhos. Por isso, a gente precisa ter uma vida de busca com Deus, de oração, de leitura da palavra, frequentar o culto e comunhão com os irmãos. Por quê? Porque nesses princípios das disciplinas, das práticas da vida cristã, é que a nossa fé pode crescer, é que essa revelação vai de degrau em degrau, ela vai se ampliando, ela vai se aprofundando em nós. Esse conhecimento, não apenas intelectual, não apenas informacional, mas esse conhecimento vivencial, esse conhecimento quando Deus fala alguma coisa conosco, para nós, ele se revela para nós. Então, esse conhecimento que é revelado, Deus desvela, ele tira o véu da pessoa dele e se mostra, se faz presente em nós. Então, esse conhecimento revelado é o que a gente precisa saber, conhecer e viver. Quanto mais você cresce na graça do Senhor Jesus e na fé, mais você vai saber viver, ver e viver, conhecer e viver. Então, pensa que hoje você teve essa informação, eu já tinha, mas ela ativou um pouco mais dentro de você. Isso desperta em você uma fome. Isso ativa em você a percepção de que lá no fundo você tem uma sede. Sede de Deus. Sede de encontrar com seu Pai Celestial. Lá no fundo de você tem um anseio. Então, todas essas práticas da disciplina cristã, oração, leitura da palavra, buscar e ir ao culto, ouvir a pregação e ouvir testemunhos, tudo isso vai criando o clima ambiente para essa revelação, para essa manifestação, para esse encontro de Deus com você, que é diferente de ter apenas uma informação, que é como se você tirasse o plugue da sua vida, do seu interior, da sua mente, do seu coração, da árvore do conhecimento e plugasse a sua mente, o seu coração, o seu interior na videira verdadeira. Cristo é a videira. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Deus colocou você conectado na videira verdadeira. Pastor, e o que é permanecer? Eu quero permanecer em Jesus, mas como é que é? É esse aprendizado, saber, conhecer, viver, ver, experimentar, vivenciar. Essa conexão ela vai aumentando. Não é que você deixe de ter a sua identidade terrena, humana. Não, você não deixa. Mas você vai aprendendo a perceber essa identidade celestial. Não é que você faz uma força e sobe no salto e começa a se autopromover, elogiar a si mesmo. Não.
o Senhor começa a honrar você. O Senhor desperta o dom dele, que ele lhe deu, ativa esse dom em você. E tem uma dignidade, tem um valor, tem uma importância na sua pessoa. E você começa a se apropriar disso. Então é muito interessante porque Jesus, ele é o homem perfeito, ele é o nosso modelo. Ele foi o homem que chegou ao desenvolvimento pleno. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma pessoa com dignidade. A gente vê uma pessoa com consciência de identidade, de valor próprio, consciência da sua importância. Mas a gente não vê em Jesus uma afetação. A gente não vê em Jesus uma artificialidade, uma falsidade, uma coisa maquiada. Pelo contrário, ele era manso e humilde de coração. E não era uma mansidão forjada, uma falsa modéstia. Então, veja, quanto mais você sabe, vê, conhece, experimenta, mais essa identidade vai se aprofundando, se ampliando em você, mais você vai ficando parecido com ele. Sem maquiagem, sem fazer força. Mais um senso de valor próprio, de dignidade você tem, sem subir no salto. Porque essa é uma coisa interessante, né? Jesus era manso e humilde de coração, mas ele tinha autoridade. Sabia o que queria. Que Deus te abençoe nesta manhã. Abençoe sua casa, sua vida, seu futuro, seus pensamentos. E Ele ilumine você para você enxergar. Imagina que Deus pode mandar sobre você uma revelação, uma visitação que eu chamo profética. Profética é o cheiro, o faro, a intuição, a percepção do que está adiante. Profético é você antecipar o que está para vir. E o Eterno pode visitar você e lhe dar uma inspiração profética a respeito da sua identidade celestial. Daquilo que você é em Cristo, que Cristo fez você ser, e é aquilo que Ele vai lhe dar a mão e fazer você trilhar e você chegar a ser. Porque quando você tem essa revelação, fica com fome disso. Quando você tem essa percepção, você tem esse rumo, essa referência. É para lá que Ele quer lhe levar. Que o Espírito do Altíssimo, o Espírito do Senhor, visite você profeticamente e testifique no seu coração que você é filha de Deus, que você é filho de Deus e que Ele tem um lugar para você. Não é só um lugar no céu, uma casa maravilhosa. Ele tem um lugar aqui, na terra, na igreja, na família, na sociedade, um lugar no reino de valor, de dignidade, de importância eterna. Amém. Amém.